Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: esta manhã foi o dia que o Senhor preparou para você. Se alegre nele. Diga bem forte: se alegre nele. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito a nós, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Nossa gratidão a todos os guerreiros dos 21 dias de oração e de jejum. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para sempre. Estamos prontos para ouvir os testemunhos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor tem cuidado de nós. Trazer a saudação, carinho do pastor Jackson a todos vocês. Vocês recebem aí, amém? Nosso pastor está lá no Face a Face. Mais de 100 pessoas estão sendo ministradas desde sexta-feira. E esse ano foi algo sublime que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, remoldando novamente toda a estrutura do Face a Face, com ministrações poderosas. E a prova disso que hoje, às 6 da manhã, todos eles se levantaram mais cedo para poder começar o dia já em oração. 6 da manhã eles estavam em oração, foi um tempo poderoso. Então, nossa gratidão por todos vocês que têm orado, pelos amigos, familiares, os pastores que lá estão. O Senhor está fazendo coisas grandes entre nós. É maravilhoso porque Deus nunca erra, Deus nunca comete equívoco, e aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, e isso alegra a nossa alma. Ontem, nós estávamos com o nosso pastor, PG Pastoral, e vários pastores e líderes, num momento tão sublime que foi a reinauguração de Birmingham, aquela casa em que você tem semeado, que você tem contribuído, seja com finanças, com tempo, você que de alguma forma, não é, tem investido no reino de Deus. Nossa gratidão. A igreja está linda, não é verdade, pastor Adilson? A igreja está linda, ainda tem algumas coisas para fazerem, mas o que está pronto já pode continuar fazendo a obra, ganhando vidas para o nome do Senhor ser glorificado na cidade de Birmingham. Nós temos uma foto dos novos pastores que ontem foram empossados. Olha aí. Evangelista Tiago agora é o pastor da igreja de Birmingham, juntamente com a Tatiana. Vamos aplaudir mais forte, gente. São os obreiros para fazer a obra do Senhor nesse novo tempo. E nós estamos crendo que coisas poderosas vão acontecer naquele lugar. E você faz parte disso. É a obra missionária, é o avanço da igreja. Então, nossa gratidão a todos vocês. Por gentileza, vamos estar todos em pé. Você que pode. Lá atrás, eu não sei se tem pessoas que ainda não conseguiram espaço para sentar, mas os obreiros estão aí para serem facilitadores, não é? E poder ajudar a vocês a encontrar um lugar para que você possa se sentir confortável na casa do Senhor. Mas antes, nós queremos saber, tem alguma pessoa nos visitando hoje, nesta manhã? Será que tem alguém? Olha aqui, nós temos pessoas nos visitando hoje. Quantas pessoas? Catedral, vamos celebrar pela vida dessas pessoas que poderiam estar em qualquer outro lugar, mas decidiram estar na casa do Senhor. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, você que pode. Voltem as luzes para poder as pessoas enxergar melhor, né? Aqueles que vão acompanhar pelo papel, mas senão nós vamos ter aqui também no telão. Nós vamos ler o livro de Colossenses, cartas de Paulo, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 1.
Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 29. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você está com disponibilidade para receber o que Deus tem aí, sim ou não? Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero que o Senhor também derrame sobre o seu coração. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Quando Paulo está falando sobre o seu trabalho pelo reino, pela igreja, cuidando da obra do Senhor. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, repita após mim, o mistério que esteve oculto, durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Eu continuo. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, na sua presença nós estamos. Obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor, liberada sobre os nossos corações nesta manhã. Ajuda-nos a sermos anunciadores de boas novas, em tempo e fora de tempo, assim como o apóstolo Paulo foi. Que a tua palavra seja derramada sobre nós e que possamos praticá-la, Senhor, todos os dias das nossas vidas, seja dentro, seja fora, seja no trabalho, aonde estivermos. Por isso pedimos, Espírito Santo, aqui o Senhor tem total liberdade. Aqui o Senhor pode ordenar a sua bênção para sempre. Por isso atribuímos a Ti honra, glória e louvor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. E você que está comigo, diga amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Nós queremos falar nesta manhã sobre o tema Esperança Viva, Glória Presente. Você pode repetir após mim? Esperança viva. Dá para melhorar, gente? Esperança viva, glória presente. Você sente a glória de Deus aí? Desde o início, desde a primeira oração, nós já estamos sentindo a presença da glória de Deus entre nós. Esse é o lugar onde Ele se manifesta, esse é o lugar onde Ele tem total liberdade. Observe, o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso, mas ele não estava paralisado. Ele via sentido na dor em que ele estava vivendo, porque ele entendia que o seu sofrimento momentâneo, o seu sofrimento que ele estava vivendo, servia para o crescimento da igreja. Por isso que ninguém pôde limitar o apóstolo Paulo, porque ele conseguia enxergar coisas maiores, e através da sua vida ele fazia questão de escrever para igrejas, e deixar uma palavra de instrução. Observe, a prisão se tornou o seu púlpito, ele continuava pregando, ele continuava anunciando a palavra do Senhor, independente das circunstâncias à sua volta.
Ele entendia que o sofrimento que ele estava passando servia como semente na vida das pessoas. Quando Cristo habita em nós, a dor não pode nos definir. Pelo contrário, ela precisa nos refinar. Sabe, tirar de nós a nossa melhor versão. É para isso que o Senhor muitas vezes permite que eu e você passemos pelos apertos da vida, pelas circunstâncias contrárias. Paulo, ele anuncia, Paulo, ele ensina, Paulo admoesta com sabedoria, visando, primeiro, maturidade espiritual. Repita após mim, maturidade espiritual. Ele estava fazendo com que todos que ouvissem aquela palavra, que recebessem aquela palavra, se apresentasse ao Senhor perfeito em Cristo. Não era de perfeição humana, mas era perfeito em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados. Tem alguém justificado na casa, sim ou não? O objetivo não era apenas converter pessoas, mas era discipular e amadurecer todos quantos o Senhor colocava diante de si. Paulo trabalhava intensamente, mas ele não usava a própria força. Ele dependia do poder de Deus para poder operar coisas poderosas que ele fazia questão de anunciar a grandeza de Deus. Paulo aqui, ele nos ensina que o sofrimento no ministério faz parte do chamado. Você pode repetir após mim? O sofrimento no ministério faz parte do chamado. Quando nós entendemos que fomos chamados por Cristo, as dificuldades, os problemas que surgem, não podem nos parar, porque nós entendemos que o centro de tudo é Cristo, e Cristo habita na vida de todos os crentes, e é o que nos fortalece. Veja, nós observamos 3 pontos relevantes dentro disso. Primeiro, esperança. Nós temos esperança porque nós confiamos que quem morreu por nós cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido. O sacrifício de Jesus foi perfeito, nele eu preciso ter esperança. Segundo, nós aprendemos sobre maturidade, sobre crescer. Não somos mais crianças espirituais, já não nos alimentamos apenas de leitinho. Hoje nós já podemos comer uma comida forte, uma comida sólida, porque nós já recebemos coisas poderosas do Senhor e nós estamos em crescimento. Tem alguém em crescimento aqui? E por isso nós recebemos o poder do Senhor nas nossas vidas, para apresentar cada pessoa perfeita diante de Deus. A esperança da glória não está no templo, a esperança da glória não está no prédio da igreja, mas eu vim aqui para te dizer, a glória de Deus habita em você. Você é feliz por ser portador da glória de Deus, sim ou não? Observe, o ministério sem cruz é apenas um discurso, mas o ministério com cruz é o poder de Deus que liberta as pessoas. A maturidade cristã é o alvo e o poder do Espírito Santo é o meio. Quando nós entendemos qual é o nosso propósito, com a ajuda do Espírito Santo, nós em Cristo nos tornamos mais do que vencedores. Antes de Cristo, a plena presença de Deus era estendida como que restrita ao templo, ao povo de Israel, e vocês conhecem a respeito do Velho Testamento, e ela era mediada por um sacerdote, por um representante. Agora esse mistério foi revelado, e o apóstolo Paulo faz questão de trazer para nós a nova aliança, mostrando de como nós fomos esclarecidos pelo poder da palavra do Senhor. O mistério foi revelado. A salvação não é exclusiva para Israel. A presença de Deus não está em um lugar físico, mas Ele habita em cada coração que aqui está. Você é feliz por isso? Seja judeu, seja gentil,
O Senhor hoje habita no nosso coração. Nós estamos desfrutando da presença do Senhor. Cristo em nós é a maior evidência da nova aliança. Por isso que nós entendemos que as barreiras religiosas entre judeu e gentil caíram por terra. Ele derrubou também as barreiras geográficas, templo, agora para o corpo do cristão. É onde o Senhor habita, é onde está a sua glória. Apontou que a esperança da glória não está em obras, nas leis, mas nem mesmo em lugares sagrados, mas em Cristo, vivendo dentro de nós. Nós somos os portadores da glória de Deus. O que Moisés desejou ver, Paulo agora está nos trazendo como revelado. Cristo está não apenas entre nós, mas Ele está em nós. Repita após mim: Cristo não está apenas entre nós, mas Ele está em nós. Aleluia. Na tradição hebraica, a palavra Shekinah descreve como a presença manifesta de Deus. Shekinah. Shekinah ela é derivada de habitar, Shacã. Era essa glória que se manifestava no tabernáculo, se manifestava no templo, se manifestava no monte. Isso na velha aliança. No livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 ao 35, essa glória, ela era tão temida que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava brilhando, e o povo tinha medo de se aproximar. Já em Levíticos 10, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos, mostrando que a glória feria os irreverentes, aqueles que não entravam de acordo na presença do Senhor para oferecer louvores a Ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o portal da graça se abriu em Jesus. Diga glória a Deus por isso. Por isso no livro de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode dizer glória a Deus aí? A glória que no passado feria as pessoas, agora na nova aliança, essa glória cura, essa glória transforma, essa glória muda. Observe no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 30. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e dele sai poder, dele sai glória para curar. Hoje eu vim aqui para te dizer que a glória de Deus é acessível, e ela é transformadora, e ela pode habitar no seu coração, não apenas por um tempo, não apenas por um período, mas é por toda a sua jornada nessa terra, e na eternidade continuará habitando em você. O desejo pela glória de Deus não nasce do esforço humano, mas sim de um coração rendido, buscando, clamando. E nós devemos dizer sempre, todos os dias: mostra-me a tua glória. Você pode repetir após mim: mostra-me a tua glória. Na velha aliança não estava à disposição, e Moisés pediu ao Senhor. Deus mostrou partes da sua glória. Hoje eu vim aqui para te dizer: Deus quer que você tenha pleno conhecimento da sua glória, não parcial, mas completa e total. Primeiro princípio que eu quero aplicar para nós dentro da reflexão desta manhã é que a glória de Deus foi revelada em Cristo. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Assim como Moisés refletia a glória no físico, a glória de Deus no seu físico, quando o seu rosto brilhava, nós hoje refletimos a glória espiritual de Jesus nas nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso dia a dia.
Cristo é o Verbo encarnado, a glória de Deus visível. Quer conhecer a glória de Deus? Olhe para Jesus. Jesus, o protótipo perfeito. Jesus, o nosso Cordeiro, que se entregou por nós. Cristo cumpriu por nos amar, mesmo sendo nós pecadores. Isso não o limitou a se entregar na cruz do Calvário. Ele se rendeu completamente por mim e por você. Em Êxodo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus, e ele só consegue ver partes pelas costas. Mas em Cristo temos a plenitude da glória de Deus diante dos nossos olhos. Quando olhamos para Cristo, vemos como Deus nos ama, como Deus nos perdoa, como Deus nos cura através de Jesus. Quantas maravilhas o Senhor fez na terra para demonstrar o amor do Pai. Ele é a glória que caminha entre os pecadores. E as pessoas criticavam: mas Jesus, como pode ele se reunir com os pecadores? Não era como as pessoas sentavam à mesa com Jesus que fazia diferença. A diferença era como as pessoas se levantavam daquela mesa após ter um encontro com Jesus. Jesus veio ao mundo porque ele sabia que nós precisávamos de ter a redenção. E somente o Cordeiro de Deus poderia tirar os nossos pecados. Devemos parar de buscar experiências místicas e sim olhar para a glória de Deus que já foi revelada em Cristo Jesus. Moody, ele pediu para ver a glória de Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo de tal forma que ele pediu a Deus: pare, eu não aguento tanta glória. Essa experiência transformou e o impulsionou no seu grande ministério, fazendo a diferença e inspirando milhares de pessoas. Hoje eu estou pregando para uma igreja que está preparada para poder receber algo novo da parte do Senhor. Esses 21 dias que nós passamos em jejum e oração, foi uma preparação para alcançarmos coisas maiores da parte do Senhor. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus aí? Em Cristo, Deus não apenas desceu, mas Ele se revelou, Ele se entregou por nós, e Ele se fez habitável nas nossas vidas. Quantos querem uma porção mais da glória do Senhor? Isso não depende do pastor, do líder, isso depende de cada pessoa. Pastor Jackson nos ministrou, numa das manhãs da oração, a respeito de quanto nós queremos de profundidade em Deus, nas águas do Senhor. Quanto que você quer entrar, se é até o seu calcanhar, até o seu joelho, até a sua cintura, ou você quer nadar aonde já não tem pé mais. Você já está numa profundidade maior em Deus, que você vai ter que nadar no rio, do oceano, do Espírito. Então isso está entregue para mim e para você. As limitações não estão em Deus, as limitações estão em mim e você. E hoje Deus tem uma porção nova para derramar sobre as nossas vidas. Vai preparando o seu coração, Deus quer derramar sobre nós uma porção nova neste dia, nesta manhã. O segundo princípio que nós aprendemos, que Cristo em nós é a verdadeira esperança. Cristo em nós é a verdadeira esperança. Colossenses 1:27, que você leu comigo e acompanhou. Cristo em vocês, a esperança da glória. Isso não é, talvez você possa dizer, mas para o meu pai, para minha mãe. Não, a esperança da glória é para você. Bate assim, você é para mim. Bate mais forte, é para mim, é para você, é para nós. Hebreus 6:19, a Bíblia diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Quando nós falamos de âncora, nós vemos que grandes embarcações, se não houver uma âncora, pode estar sendo colocada à deriva, mas uma âncora pode salvar centenas e milhares de pessoas. Então, temos essa esperança como âncora da alma, segura, firme em nós, porque é o Senhor que cuida das nossas vidas. Romanos 8:18, a Bíblia diz: considero que o nosso sofrimento atuais
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Observe a confiança. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bate na mão ou no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga: tenha esperança no Senhor. Vamos, ative essa pessoa que está do seu lado, ativa ele. Aleluia. Considero que os nossos sofrimentos atuais, quem não tem problemas aqui, né? Quem nunca passou pelo dia mal, pelas complicações do dia a dia, mas nós precisamos permanecer firme, porque a glória do Senhor foi revelada, e a cada dia nós conquistamos coisas maiores em Deus. A esperança que carregamos não é um pensamento positivo, não, é muito mais do que isso, é uma pessoa viva dentro de nós, é Cristo, é Jesus, o Todo-Poderoso. Ela sustenta em meio à luta, às doenças, escassez. Ela não é paralisada com as circunstâncias, não, ela é poderosa, ela sustenta. Com Cristo habitando em nós, o desespero perde o espaço, sabe? Maximizamos o poder de Deus, minimizamos os problemas, não é inverso, não pode ser inverso. O cristão vive diferente do mundo, porque o mundo não tem o Espírito Santo, mas você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia. Em 2009 houve um tempo de muita dor na minha vida, foi quando eu sofri o acidente, onde tudo parecia desabar, mas ao lembrar que Cristo habitava em mim, estava presente comigo, eu pude ser renovado, fortalecido, a esperança voltou a brilhar no meu coração, a alegria voltou a viver na minha vida todos os dias e momentos, a presença dEle me sustentou, quando palavras não eram suficientes, o Senhor começou a renovar em mim a sua esperança. É claro que quando estamos diante de um desafio maior, somos tendenciosos a ser colocado para baixo, colocado para o chão, mas quem tem Cristo no coração, quem tem o Espírito Santo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como tem sido os seus dias, talvez você esteja dizendo como Paulo: eu estou numa crise muito terrível, mas que você possa também testemunhar como Paulo: eu creio, eu sei que Cristo está em mim, então a esperança não será roubada de mim. A esperança do céu, ela começa naquele coração que carrega o Rei, do coração que carrega Jesus, no coração daquele que carrega o meigo, o doce, o inefável Espírito Santo. Terceiro princípio para aplicar com os irmãos: a glória presente gera propósito e frutos. Você pode repetir após mim? A glória presente. Dá para melhorar? A glória presente gera propósito e frutos. O versículo 28 que você leu comigo, o versículo 29 nos diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-lo perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Observe, Paulo não está falando dos seus conhecimentos, porque ele era muito sábio, ele tinha muito conhecimento, ele foi ensinado às barras de Gamaliel, ele poderia dizer muito sobre os seus conhecimentos, mas ele está dizendo que é na sua força, é na força do Senhor. Nós precisamos entender que com a nossa força, nós até podemos tentar fazer algo, mas não vamos conseguir vencer, mas na força do Senhor, nós venceremos todas as batalhas que tivermos que enfrentar. Paulo entendia que a glória não era apenas uma experiência, mas era uma responsabilidade. Eu sou portador da glória de Deus, e eu preciso ser responsável pela glória do Senhor na minha vida. A presença de Cristo impulsionava a proclamar, a ensinar, a advertir, para que outros também fossem
grandes no Senhor, maduros no Senhor. A glória presente o fazia perseverar, não pela própria força, mas pela força de Deus que estava na vida dele. Paulo foi aquele homem que teve uma experiência poderosa, um homem que era assassino de cristão, um homem que carregava cartas para prender os cristãos, mas um dia, no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com o Senhor. É impossível o homem ter uma experiência com Deus e continuar o mesmo, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida é transformada. Você pode glorificar a Deus aí? Nós precisamos deixar o poder de Deus operar em nós, sabe, transformar em frutos, tudo aquilo que produzimos para o reino, para glorificar a Deus. A esperança viva não nos deixa parados. Prova de que o apóstolo Paulo, mesmo em prisões, ele continuava sendo um anunciador de boas novas. E ele não foi para a prisão por mau caráter ou mau comportamento, mas ele foi por ser um embaixador de Cristo aqui na terra. Nós também podemos ser aprisionados por tantas coisas, pessoas querendo nos limitar. Hoje nós estamos vendo o sofrimento da igreja ao redor do mundo, querendo cercear a igreja, querendo calar a igreja, querendo destruir a palavra, mas nós nos posicionamos dizendo: não, esse bem que o Senhor fez para mim, eu não quero ser egoísta, eu não quero só para mim, eu quero compartilhar do amor de Deus. Aleluia. 1 João capítulo 3, o versículo 3, a Bíblia diz: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Esse é o compromisso do cristão, a cada dia se purificar, porque o Senhor, uma gota do seu sangue é suficiente para lavar todas as nossas vestiduras espiritual. Por mais que Satanás escreva um jornal contra a sua vida, uma gota do sangue de Jesus é suficiente para te purificar, para lavar as suas vestimentas espirituais. 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz: estamos sendo transformados com glória cada vez maior. O cristão, por mais que ele tenha 5, 10, 20, 30 anos, ele sempre está aprendendo coisas novas em Deus, sempre crescendo. Nós não podemos estacionar, parar, já sei muita coisa. Não, nós estamos em construção, todos nós estamos em construção, tijolo após tijolo, todos os dias, conquistando coisas novas da parte do Senhor. A verdadeira glória em nós gera frutos visíveis. Aquilo que você conquista no secreto, o Senhor permite que seja visível na vida das pessoas à sua volta. Quando você ora, milagres acontecem. Quando você lança uma palavra, vidas são transformadas. Primeiro, ela muda o nosso caráter. Nós éramos perdidos, hoje somos remidos. Nós estávamos no lamaçal do pecado, hoje estamos assentados entre príncipes. Deus sempre tem coisas maiores para nós. O nosso olhar foi transformado, as nossas palavras foram mudadas. Já não falamos mais palavras que entristeçam o Espírito Santo. Hoje nós temos um guarda na porta da nossa boca, para que possamos proferir palavras de bênçãos, palavras de paz, palavras de transformação, porque o Espírito Santo habita em nós. Quem carrega a glória não vive na prática do pecado, mas anda em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Moisés, ele refletia a glória temporária e externa, mas nós somos transformados para que a glória permaneça em nós todos os dias da nossa vida. O brilho de Moisés vinha de estar com Deus, o nosso vem de habitar em Deus. Cristo habita em nós. Você é um habitante, ou melhor dizendo, Jesus, o Espírito Santo é um habitante em nós, habitante em você. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais a sua imagem é manifesta em nós. Por isso que muitas vezes a gente ouve pessoas falando de pessoas: nossa, como aquela mulher parece com Jesus, como as atitudes daquele homem parecem com as atitudes de Jesus. Quanto mais perto de Jesus você anda, mais parecido com Jesus você se torna.
quiseram afrontar Jesus de todas as formas. Só que Jesus tinha identidade. Ninguém toca em quem tem identidade. Quando você tem a tua identidade em Deus definida, Satanás pode vir com os seus exércitos contra você. Você não vai ser abalado, porque Deus é maior e Deus nos protege todo o tempo. A glória que habita em nós transforma. A presença que entra em nós santifica. A esperança que está em nós vive para sempre e nos purifica. É a glória de Deus, é a presença de Deus. Nós vivemos dias em que a esperança está sendo atacada por todos os lados. Já conversei com alguns líderes e pastores dizendo, eu já não estou nem vendo muito mais sobre algumas reportagens aí, porque está me colocando para baixo, está me fazendo mal. Quando você tem Cristo no coração, você não quer comungar com as ciladas de Satanás que ele está fazendo nesse mundo afora, mas nós precisamos nos posicionar e dizendo, somos filhos de Deus, fomos levantados como embaixador do reino de Deus, e nós vamos deixar um legado, vamos falar do reino de Deus aonde estivermos, amém, queridos? Toda incerteza cai por terra, toda dor cai por terra, toda perda cai por terra, toda guerra cai por terra, no nome de Jesus. Todas as frustrações caem por terra na autoridade do nome de Jesus. Augusto Cury costuma dizer que a nossa mente muitas vezes mente, porque na mente nós dizemos, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não acredito que eu consigo passar por cima disso. Mas eu vim aqui para te dizer, na palavra do Senhor tem instrução suficiente para dizer, em Cristo você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, então não seja guiado pela sua mente, não seja guiado pelo seu coração, seja guiado pelo poder da palavra de Deus em você. A palavra é poderosa, oh glória. Colossenses 1:27 a Bíblia diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Essa presença viva dentro de nós, é a maior verdade de todas as mentiras que Satanás quiser lançar contra a sua mente, seu coração. Ela é sabe, quando vem aqueles diagnósticos, quando vem aquela sentença médica, e eu posso falar sobre isso, porque há 16 anos atrás eu recebi uma sentença que me lançou para baixo, que foi terrível, a sentença médica, quando eles disseram, não há nada que a ciência e a medicina possa fazer para você, vai para casa, porque você vai ter que sobreviver sobre cadeiras de rodas, naquele mesmo dia, oh glória. Naquele mesmo dia, o Senhor me deu uma palavra, que eu vou passar pela cadeira, então eu estou crendo que o meu milagre pode acontecer a qualquer momento. Eu não sou guiado pela palavra do homem, eu não sou guiado pelos diagnósticos do médico, eu não sou guiado pela sentença médica, eu sou guiado pelo poder da palavra de Deus. Como você tem reagido aos diagnósticos? Como você tem reagido às notícias que chegam até você? Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos acreditar que a glória de Deus está à nossa disposição. Não para alguns, mas para todos nós. Quanto mais próximo de Jesus, mais da sua glória nós temos. A própria glória de Deus habitando em nós. Nós sabemos que somos vasos de barro, falíveis, mortais, mas Deus escolheu eu e você para habitar em nós. Tem alguém feliz aqui na casa? Cristo habita em nós. Essa glória que nos floresce, onde Cristo permanece, a esperança resiste, por mais que seja atormentado muitas vezes. Quantas setas Satanás tem lançado contra nós, mas nós estamos protegidos, guardados, aleluia. E onde Cristo reina, a vida é transformada, é curada, é transformada, é renovada. Eu vim aqui para te dizer que você carrega a glória de Deus. Você pode dizer amém? Nós precisamos nos valorizar em Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque um amigo te convidou. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas para nos relacionarmos com Deus, é através do
do nosso espírito. Não é através das nossas emoções, porque tem dia que estamos fortes, outros dias fracos. Mas no espírito, conectado em Deus, nós vencemos todas as adversidades que surjam nas nossas vidas. Observe que nós aprendemos que cada lágrima tem o poder de regar o nosso propósito. Vale a pena chorar na presença do Senhor. Nenhuma lágrima sua é perdida. Talvez você não tenha entendido. Nenhuma lágrima sua é perdida. Pastor, mas eu ando chorando muito porque as coisas estão muito adversas. Nenhuma lágrima é perdida. O Senhor coloca seus anjos ministradores para colher essas lágrimas, e elas estão regando o seu propósito. O deserto é temporário, é passageiro. Por mais que você esteja vivendo um momento muito difícil, eu vim aqui para te encorajar. O Senhor está cuidando de você mesmo no seu deserto. As suas lágrimas estão regando o grande propósito que Ele tem para a sua vida. Então não desista e não pare de chorar aos pés do Senhor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por gentileza, louvor, suba ao altar. O Espírito Santo quer derramar sobre você hoje uma porção para você poder vencer as artimanhas de Satanás, que se levanta contra você todos os dias. Seja adolescente, criança, jovem, adulto, todos nós passamos por ataques. Todos nós passamos por momentos de agruras na nossa vida. Mas o Senhor hoje quer renovar um pacto de relacionamento, de amizade com você, para que você possa desfrutar da glória de Deus. A Shekinah está solta nessa casa. Você pode galgar posições novas e nobres em Deus. Por gentileza, vamos estar todos em pé. Nessa manhã nós aprendemos no tema que esperança viva é uma glória presente. No primeiro princípio nós aprendemos que a glória de Deus foi revelada em Cristo. Ele é o centro, Ele é o nosso modelo. Segundo princípio, Cristo em nós é a verdadeira esperança. E o terceiro princípio nós aprendemos: a glória presente gera propósito e frutos. Precisamos continuar sendo frutíferos no reino de Deus. Frutíferos. Nós fomos colocados com um propósito para sermos frutíferos no reino de Deus. Sermos anunciadores de boas novas no reino de Deus, em tempo e fora de tempo. Seja para os nossos amigos, nossos familiares, há tanto o que fazer. A volta de Jesus se aproxima, igreja. A volta de Jesus se aproxima. Precisamos nos preocuparmos com isso. Há rumores de guerra em todos os lugares. Mas nós temos esperança, porque o Senhor tem um lugar reservado para nós. Isso alegra o seu coração. Precisamos celebrar a volta de Jesus, não por medo, mas com alegria, porque nós esperamos a volta do Senhor a qualquer momento. Por isso eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionarmos em Cristo, a esperança da glória de Deus. Nesta manhã, o Senhor tem coisas poderosas para derramar sobre o seu coração. Nós não podemos perder a oportunidade de um encontro com Deus. Assim como os nossos irmãos que estão lá no Face, estão recebendo coisas poderosas, hoje aqui o mesmo Deus está à sua disposição para se manifestar na sua vida de uma forma poderosa. Vamos, louvor, adore ao Senhor, depois nós vamos orar com toda a igreja. Pode adorar ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Cante, igreja, cante. Coloque a letra para nós, por gentileza.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, oh presença gloriosa. Deus está na casa. Onde Deus está, algo novo acontece. Esse é o teu dia. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Vamos, igreja, receba de Deus o que Ele tem para você. Para cada um de nós, Deus tem algo novo nesta manhã. Você que está desejoso de receber algo novo de Deus, você que não quer ficar no nível raso, você que quer entrar no nível profundo em Deus, você que já conhece a palavra, mas que você sabe que hoje você está sendo ativado pelo poder da palavra de Deus, saia do seu lugar. Nós queremos orar com toda a igreja agora. Vem para frente, vem para o altar, vem para o altar, enquanto o louvor está cantando. Vem para o altar, Deus tem mais para derramar sobre a sua vida, novos dons sendo ativados agora. Vamos, reage, igreja, esse é o teu tempo, essa é a tua hora. Nós somos a igreja do fim. Receba do Senhor autoridade, poder. A glória de Deus está na casa. Novos dons está sendo derramados sobre nós nesta manhã. Se posicione em Deus. Você conhece a verdade. Jesus pagou alto preço por você. Não é de graça. A salvação custou alto preço. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Tem mais pessoas para receber algo novo do Senhor. Vamos. Seja ativado agora. Seja ativado. Receba inspiração do Senhor para fazer a diferença na terra. Se posicione todos os dias. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Obrigado, Deus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Ativa a sua igreja, Senhor. Ativa os seus filhos que mergulham em Ti, Senhor. Dê a eles novas experiências em Ti, Deus. Se manifesta, Senhor, com poder e glória, Pai. Vamos. Você que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas agora. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Seja edificado agora na autoridade do nome de Jesus. Vamos, vamos. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Um coração contrito não rejeitará o Senhor. Vamos. Rasga teu coração, você está na presença do Pai. Na presença do Pai tem liberdade. Tem liberdade na presença do Pai. Vamos. Seja cheio do Espírito Santo. Dons de cura, recebe agora. Dom de profecia, recebe agora. Dom de discernimento espiritual, recebe agora. Dom de autoridade da parte do Senhor na sua vida, recebe agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Paulo estava preso, você está livre. Paulo estava encarcerado,
e fez a obra. Você está livre. Seja cheio do Espírito Santo. Paulo estava preso, mas a palavra estava solta. A palavra está solta aqui. A palavra está solta. Balabacanda, labacanda, labacanda, labacanda. Balabacanda, labacanda, labacanda. Essa mesma unção, essa mesma glória. Eu quero saber se nesta manhã tem uma alma para Jesus. Eu quero saber se você veio aqui e você ainda nunca tomou essa decisão, a melhor decisão da sua vida, para você também poder desfrutar da presença do Espírito Santo. Nosso Deus, Ele não arromba corações. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Mas Ele é um gentleman, Ele bate a porta do nosso coração. O Espírito Santo está falando com você aí. A palavra está solta na casa. E eu pergunto, tem alguém que quer se render ao Senhor? Assim como nós há um tempo atrás fizemos, há dezenas de anos fizemos, e foi a melhor escolha e decisão. Tem alguém para Jesus? Se tem alguém, por gentileza, levante as suas mãos. Nós queremos orar por você. Queremos colocá-los diante da presença do Senhor, interceder por você. A igreja quer celebrar pela sua vida e pela sua decisão. Tem alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão? Você ainda nunca teve um encontro com Jesus, mas hoje você não quer perder a oportunidade que Ele está te proporcionando. Tem alguém para Jesus? Todos aqui já conhecem Jesus? Todos aqui já tiveram essa experiência? Então nós podemos aplaudir ao Senhor Jesus. Gratidão a todos vocês. Vamos louvor, vamos cantar bem forte, em gratidão ao Senhor pelo poder da sua presença na casa. Cante com alegria, tribute a Ele honra, glória e louvor, porque Ele é digno, Ele é digno.
Deus. Eu posso pedir que você dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor nos convida, nos reúne, edifica a nossa vida, nos traz uma palavra. O Senhor gera cura em nossos corações. E eu pergunto a você, quantos se sentem abençoados pelo Senhor? Quantos são felizes por estar na casa do nosso Pai, celebrando ao Senhor? Eu queria que você tomasse o seu assento, mas diga para a pessoa ao teu lado, nós estamos num lugar perfeito. Essa semana é perfeita, perfeita para que a gente receba um milagre, perfeita para que a gente possa também expressar e ser uma conexão de milagre na vida de outras pessoas. Amém? Quantos aqui estão felizes pela vida do pastor Paulo, por nos trazer essa palavra? Talvez você está online aí também, recebeu essa palavra. Deus é fiel e maravilhoso. Eu quero, aqui na continuação desse culto, dessa entrega que nós temos, de celebrar o Senhor, queria dizer para você, olha, como nós somos privilegiados pelo Senhor. Eu queria que você se sentisse assim. Sabe por quê? Essa semana, na quinta-feira, nós tivemos um culto poderoso. Recebemos aqui um pastor muito querido, um pastor que veio lá do Moçambique. É isso, né? Veio do Moçambique, numa região chamada Beira. E ele chegou aqui, irmão, você não tem noção da alegria do coração dele, por ele estar aqui. Não só de estar ministrando aqui, mas de estar aqui conosco, porque era um sonho do coração dele. E igual a ele, existe muitas e muitas pessoas que têm prazer, que têm desejo de um dia poder estar aqui. Eu queria que você se sentisse esse privilegiado. Tem milhares e milhares de pessoas lá da nação que nós saímos, de outras nações, que gostaria de estar aqui. Alguém conhece alguém que gostaria de estar aqui? Eu sei que você sabe que tem. Sabe quando alguém pergunta para você assim, você mora na Inglaterra? Moro. Como que é? É fácil de ir lá? Aí você fala, olha, não é muito fácil. Ele fala assim, não quer que eu vá. Sim ou não? Sim ou não? É isso aí. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos chamou para estar aqui. E se Ele nos chamou para estar aqui, é o que o pastor Paulo acabou de ministrar. O apóstolo Paulo, ele tem ali o trabalho com a igreja, foi que ele acabou de ler para nós. Leu sobre isso. E nós temos um trabalho para fazer para o Senhor. E eu fui ministrado pelo Senhor Jesus, também, pastor, por esse capítulo, por esse livro, o livro de Colossenses. É um livro muito especial, meus irmãos. A Bíblia, ela é toda especial. E nesse livro tão maravilhoso, no capítulo 3, que eu gostaria que colocasse para mim, no capítulo 3... acredito que o versículo é o 23 e o 24, mas enfim, o versículo ele começa assim, instrução para a família. A família do quê? A família da fé. E aí no versículo 18 ele vai falar assim, marido, você tem que ser um bom marido, tem que cuidar da sua esposa. Quando você tirou sua esposa da sua casa, ela era muito linda, muito bonita, você ficou apaixonado por ela, mas no decorrer da caminhada ela tem que ficar muito melhor. É o que ele está falando ali, ó. Aí ela fala para as esposas também, que a esposa precisa obedecer ao Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor Jesus, na medida de Deus, obedecer ao Senhor Jesus. E fala também para os filhos, para os pais. Ele chega a falar que os funcionários, ele também tem a sua responsabilidade. E olha, e ele chega nesse versículo ali, no 23, dizendo assim, o que vocês fizerem, faça de todo, como se estivesse servindo, e não as pessoas. Mas servir a Deus é servir as pessoas, servindo a Deus. Quantos dizem amém? É isso que o Senhor tem para nós. Essa é a palavra que eu gostaria de falar também, junto com o pastor Paulo, daquilo que ele falou sobre a nossa responsabilidade no reino de Deus. E ele cumpriu aqui o propósito dele, porque pessoas vieram aqui à frente e foram ministradas. E nós que estávamos nos nossos bancos, sentados aí nas nossas cadeiras, também fomos ministrados. Essa é a função da igreja. Eu louvo ao Senhor Jesus. Irmãos, eu estava numa fase muito especial da minha vida, quando eu me casei com a pastora Mariana. E eu estava com um sonho, um plano, estava tudo
organizado. Eu tinha acabado de encontrar uma formação. Eu tinha acabado de me formar como despachante aduaneiro numa cidade que só fala em navios, só fala em importação e exportação. Eu estava num momento assim que eu falei, gente, é isso que eu preciso. Falei com ela assim, eu não enganei ela. Eu falei, a gente vai lá para Londres e vamos ficar 2 anos. É o tempo que eu tenho para aprender um pouquinho mais do inglês e voltar para conversar com os gringos que chegam aqui na nossa cidade. Ela falou, então vamos lá. Já faz mais de 22 anos. Porque Deus mudou tudo. Irmãos, eu não me arrependo nem um minuto de estar aqui. Vou dizer para você uma coisa. Ontem nós estávamos em Birmingham. Olha, Birmingham está linda, a igreja está linda, está maravilhosa. A igreja está linda, vocês não fazem ideia como a igreja está linda. Eu até aconselho você a ir em Birmingham, para você estar lá. Mas você sabe o que é o mais poderoso do que a igreja linda, bonita? Sim, o carpete, as paredes, enfim, o café, eles têm um café lá. Está linda, está muito bonita. E olha que até lá atrás, na parte de trás, eles estão fazendo um monte de coisa também. Salinha para as crianças, né? Inclusive não está pronto, então tinha umas crianças correndo, pulando, gritando. O pastor teve que iniciar o culto fazendo assim, ó. Ele iniciou assim, ó. Irmãos, uma alegria estar aqui. As crianças pipocando. Aí ele fez assim, ó. Aí as crianças pararam. Aí ele continuou pregando. Mas então, é uma bênção. Mas você sabe onde está a maior bênção de Birmingham? Está na família pastoral que assumiu o propósito de servir ao Senhor e salvar mais pessoas. Amém? Aplauda Jesus, porque esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Porque se Deus falasse para nós, vai para tal lugar, para tal cidade e começa uma obra, você iria? Quando eu falei para Amar, quando eu recebi a mensagem de Deus e falando assim, eu preciso de você, nós temos uma grande obra para fazer aqui, e eu não vou prometer nada para você. O nosso pastor falou, eu não te prometo nada, mas se você aceitar, eu sei que essa obra vai crescer muito. Irmãos, nós éramos em 35, 40 pessoas na igreja. Essa igreja era 35, 40 pessoas há 22 anos atrás. Hoje nós somos milhares. Hoje nós estamos no Japão, na Suíça, em Portugal, na Espanha, estamos no Brasil, estamos em El Salvador, nós estamos em muitos lugares. Está nascendo uma igreja linda e maravilhosa na Irlanda, tem uma em Leeds que está esperando as coisas acontecerem, tem uma na Bélgica esperando algo acontecer. Irmãos, e eu falei com a Mar, eu falei assim, Mar, com a pastora Mariana, eu falei assim, o pastor fez o desafio, mas não prometeu nada, só falou que a obra está aqui. E ele conta, ela falou, vixe, meus tios eram pastores, tesoureiros, e olha, eu vou falar para você, tua vida vai ser na igreja. E eu falei para ela assim, amor, eu quero fazer, eu quero ficar. E nós aceitamos. Hoje, nem eu e nem ela nos arrependemos de nada, porque o Senhor tem feito tudo, e todos os dias a gente vê milagres. Sabe onde a gente vê milagres? Vou mostrar algo para vocês. Tem aqui um vídeo do Piauí, que eu não tem som, então eu vou estar falando, tá? O que acontece? O Piauí foi uma obra em que um casal, uma família de pastor, de missionário, de irmãos estavam aqui. Pastor Hugo e pastor Alexandre, eles estavam aqui conosco. Pastor Hugo fazia marmitas para vender. E aí, o pastor direcionou e enviou ele, já está aqui? Ó, segura, tem como segurar só um pouquinho? O pastor falou com eles assim, Deus está dando uma direção para vocês, e é para vocês voltarem ao Brasil. Irmãos, vocês sabem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todo pastor falar para alguém que tem que voltar para o Brasil, pastor quer só puxar para perto dele. Pastor briga com Deus, fala, Deus, não leva não, deixa aqui, eu preciso dele. Mas nosso pastor, desde o começo em que nós conhecemos ele nunca se apegou, nunca se apegou para ele, mas para o reino e para Jesus. E ele falou, vocês vão para o Brasil. E eles foram para o Brasil e começaram uma obra. Teve uma foto que tinha um cajueiro, tinha ali? Foi a primeira, né? Porque do lado desse terreno ali, ó, aqui, era uma casa de uns irmãos, de umas pessoas que eu nem sei se eles eram crentes, mas eles cederam lugar para fazer culto, o quintal da casa, porque vocês sabem, né? Lá é diferente daqui, lá não tem frio, lá tem 2 estações no ano, né? Lá tem o verão e a chuva, só esse. E aí, o culto era aqui, ó. Só que teve um abençoado de Deus, um filho de Deus, que falou, eu tenho um terreno do lado, pode soltar agora, por favor. Ele falou, eu tenho um terreno do lado, e eu vou doar isso para a igreja. Ele doou para a igreja, o terreno é da igreja. E aí, nosso pastor esteve lá, nossa pastora esteve lá, vários irmãos aqui estiveram lá.
E aí começaram então a ver a necessidade. A necessidade era entregar água. Esse aqui foi o terreno que quando ele doou a igreja não era assim, era só mato. Não sei se eu vou falar a palavra certa, mas é caatinga, né? É aquele mato do Nordeste lá, que é maravilhoso. E aí começou a construir uma casa pastoral, que não era uma casa pastoral. Na verdade, seria onde os cultos iriam acontecer e aonde as nossas crianças futuramente iriam ficar. Isso foi maravilhoso, porque o pastor levantou uma oferta, e essa oferta chegou até eles, e num tempo recorde, essa casa foi construída. A casa foi aumentando, ela era bem pequenininha, e de repente a casa teve uma roupagem, fizeram uma varanda, e a casa, ganhamos um ônibus, e está aqui quem doou o ônibus. Aplauda a Jesus, porque o Senhor cuida de tudo. Olha aí, ó, essa é a varanda, essa aí começou a igreja, a nossa igreja no Piauí. A igreja não parava de crescer, sabe, irmãos? Tem pessoas que moram perto onde é a nossa igreja lá. Nossa igreja deve dar mais ou menos 20, 25, 30 minutos de uma cidade. Talvez 20 minutos de uma cidade chamada Luiz Correia. Irmãos, eu não sei se o pastor Hugo mandou aqui para mim, mas o dono dessa empresa, chamada Impacto, ele já fez tanta doação para a igreja, vocês não fazem ideia. A gente contrata o serviço dele, e mais ele oferta para a igreja do que a gente paga ele. É sério. O nome dele é Lucas. O Lucas estava numa situação financeira muito difícil. E o Lucas recebeu o pastor Hugo lá e falou assim: olha, eu quero muito ajudar a igreja, essa obra que vocês trabalham. Só que eu estou numa situação, eu estou devendo até o que eu não tenho. O pastor liberou uma palavra, orou por ele. Ele pagou todas as dívidas e não para de ofertar na nossa igreja. Eu tive a oportunidade de dar um abraço, aplauda Jesus mais uma vez. Eu tive a oportunidade de dar um abraço no Lucas, porque eu só ouvia falar: pastor, o Lucas ofertou, pastor, o Lucas ofertou. E aí o templo foi construído. Tem obra, tem as nossas contribuições daqui. Pastor Paul estava lá no dia em que começou a colocar esses pisos. Foi doado também por uma irmã daqui da nossa igreja, foi doada todo esse piso. Pastor Paul teve a oportunidade de ministrar, acredito, no púlpito, né, que foi construído, a primeira pregação. Agora eu queria que vocês ouvissem ele. Pode soltar o som. Piauí, essa base missionária, esse templo lindo, nós todos que estamos aqui somos muito gratos a vocês aí em Londres, vocês da Inglaterra, vocês da Igreja Catedral, que têm nos abençoado com tudo isso que está sendo feito aqui. Tem muitas coisas para fazer ainda, tem muitas coisas que a gente tem em mente, que vai ser feito, eu creio em nome de Jesus, mas agora nós estamos agradecendo por tudo que já foi feito até aqui. O nosso coração como igreja aqui é um coração grato. Nós oramos por vocês e declaramos bênção sobre a vida de vocês. Vocês estão felizes aqui, sim ou não? Queria que você aplaudisse Jesus, porque esse vídeo foi feito como um ato de gratidão a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa casa e a nossa família. Sabe, irmãos, nós temos ofertado ao Senhor Jesus. Tem pessoas que às vezes têm negócios no Brasil, que têm rendas no Brasil. E às vezes quando a pessoa fala assim: eu vou mandar para cá, vou mandar R$100 para Londres, você sabe o que vai chegar aqui, né? Vai chegar, né? Mas às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas se eu pudesse ofertar, dizimar lá no Brasil, tem aí uma obra missionária. Só para você ter uma ideia do que já tem acontecido em relação a essa questão do que nós estamos fazendo lá no Piauí. Deixa eu colocar aqui Piauí. Irmãos, numa época de impacto, não sei se era um impacto face a face, nós estávamos, a maioria das pessoas estavam lá no impacto, ou no face a face, eu não lembro direito. O pastor Hugo estava aqui naquela época. E o pastor, ele deu um start. E ele lançou um valor, eu acredito que foi 160 mil, para ele começar a construir essa base missionária. Irmãos, em 2 cultos, no culto daqui, em 3 cultos, no culto da manhã, no culto do meio-dia e no culto do norte, foi levantado 160 mil reais para construir, para levantar as paredes, enfim, para fazer algo nesse sentido. Aí, nós começamos a construção. Só que hoje, já foi gasto 286 mil.
dos 286 mil, isso sem contar o tanto que o Lucas, quando a vez que vai fazer um orçamento, alguma coisa, ele fala, pastor, pode deixar que tanto eu faço, ou os descontos que ele dá. Então, tipo assim, esse valor é muito maior. Hoje, nós estamos com 126 mil reais, ultrapassado, mas nunca faltado. Ultrapassou do nosso orçamento, mas nunca faltou. Eu quero animar você. Se você pode, se você deseja, se o Espírito Santo de Deus tocar em você, faça isso. Teve um irmão da nossa igreja, mês passado, falou, pastor, falta alguma coisa lá no Piauí? A igreja estava construída, o prédio estava pronto, mas não tem som. 11 mil reais era o som. Ele falou, está faltando o som. Ele falou, quanto que é o som? Eu falei, 11 mil. Ele falou assim, então pode dizer para os missionários que o som vai ter lá. Aí o Lucas estava aqui, né? O Lucas do pastor Paulo teve lá, ficou alguns dias, acho que 30 ou 40 dias lá. E ele falou assim, pastor, ele falou aqui no púlpito, pastor, e a igreja tem até som. Porque Deus está fazendo. Eu não sei se na sua vida, se você acredita nisso, mas toda vez que você empenhar em alguma coisa, os teus orçamentos, pode ser que ele não alcance aquilo que você gostaria. Mas eu queria que você se apegasse em Deus e acreditasse que o que falta, Deus completa. Aonde vai a sua força, faça como está escrito, faça de todo o coração, com todo o teu amor, tudo o que você tiver que fazer. Se é limpar uma casa, se é entregar um delivery, irmão, já entrega o delivery abençoando e orando a Deus e falando, Senhor, abençoa essa casa. Irmão, tudo o que você fizer, faça com muito amor. Porque o que faltar para você, Deus vai fazer. Você olha e fala assim, eu queria ir para o Brasil de férias. Você fala, não dá para ir, porque é muito caro. E para quem tem mais filhos, meu Deus do céu, como que você vai? Você gasta quase 50 mil reais para ir para o Brasil. É muito dinheiro. Se você tem 2 filhos, mais a esposa, e sem contar o que você vai gastar lá. Mas, e quem pode fazer mais do que isso? E quem pode te abençoar? E quem pode dar a oportunidade de você ter uma casa? De você trocar de carro? De você fazer uma viagem? De você pagar uma ajuda para o seu pai, para sua mãe no Brasil? De você ajudar alguém? Quem completa isso é o Senhor. Ele está falando, faça de todo o coração, que o resto eu faço. Você tem oportunidade de poder fazer. E essa casa é um terreno fértil, irmãos. Irmãos, teve uma época que só o pastor Paulo tinha carro aqui. Só ele que tinha o carro. E eu acho que era até um Golf, daqueles bem antigos, não era, pastor? É só ele que tinha. E era glória a Deus por isso. Que ele ajudava e levava caixa de som e tal. Irmãos, quantos carros nossa igreja tem? Nossa igreja está parecendo uma concessionária. Porque Deus está fazendo. É porque nós somos bons? Nunca. É porque Deus é bom. Quem gostaria de trocar de carro? Não tenho carteira. Deus te dá carteira. Quem gostaria de fazer umas férias? Deus pode te dar essa oportunidade. Eu falei a semana passada com a irmã, eu falei assim, você gostaria de fazer umas férias? Ela falou, pastor, nunca tirei férias nessa terra. Eu falei, nunca tirou? Eu falei, não, nunca tirou. Irmãos, se você colocar isso em propósito de Deus, Deus vai te dar. Nós estamos muito abençoados. Sabe, lá em Birmingham já foi gastado 21 mil. Eu não sei como que Deus faz essas coisas. Já foi gasto, investido 21 mil. Eu estou falando em compra de material. Porque se nós fôssemos contabilizar a mão de obra do que foi feita, já tinha passado de 100 mil. Porque a mão de obra é mais cara do que o material. Sim ou não? E quando é de qualidade, como nós temos mão de obra de qualidade, irmãos, é muito valorizado. Só que o que nós arrecadamos até agora, 14 mil. E o restante? E o restante? Da onde veio? Faltou 6 mil, quase 7 mil. Irmãos, Deus está fazendo grande coisa. Se você pode ajudar, se você pode contribuir, contribua ao Senhor Jesus. Pega o seu envelope, pega o seu envelope e coloca nome nesse envelope. Coloca o que você quer fazer. Deus não depende de nós. Essa é a real. Mas Deus conta conosco. Talvez tenha alguém que veio aqui pela primeira vez e eu a cumprimentei, uma querida irmã ali pela primeira vez. Ninguém de nós é obrigado a fazer nada, mas a sua fidelidade diante de Deus vai fazer tudo. Porque é servindo as pessoas, servindo a Deus, é o que nós estamos fazendo. Se você é um empresário, e você está passando em alguma situação na sua empresa, e o que você tem acaba não resolvendo tudo, sabe? Considere ao Senhor, converse com o Senhor. Faça um voto ao Senhor. Irmão, nós temos muitos irmãos aqui que têm conquistado muitas coisas quando faz um compromisso com Deus. Mas faça esse compromisso, dê a sua palavra a Deus e cumpra essa palavra, porque senão vai ser pior, é melhor não fazer.
mas se você fizer, você vai ser abençoado. Quantos recebem essa palavra? Feche seus olhos. Nesse momento, Pai, nós queremos Te agradecer. Pai, aqueles que estão online e aqueles que estão presentes, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós iniciamos esse culto dizendo ao Senhor que o nosso melhor nós daríamos ao Senhor. Receba o melhor de mim. Foi isso que nós cantamos, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos cumprir essa palavra. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos. Eu sei que tem pessoas que às vezes para dizimar está fazendo por um ato de obediência. Senhor, honra a fé do meu irmão e da minha irmã. Honra as nossas, honra aquilo que nós fazemos. Pai, nós temos fé para isso. E eu peço em nome de Jesus que a abundância dos céus seja realidade na terra. Aquilo que é no céu seja na terra, na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus, não deixe faltar nada, Pai, para a glória do Senhor. E aqueles que recebem essa palavra e diz sim para essa oração, diga amém. Glória a Deus. Você tem toda a oportunidade para poder fazer. Deixa eu falar para você. Às vezes é meio constrangedor ficar levantando o celular, sim ou não? Levantar o celular para casa. Às vezes não. Às vezes está tudo tranquilo. Mas se você desejar, olha, o teu envelope, ele tem o mesmo QR Code. Você pode mirar ele aí, ó. Aqui, ó. E você pode fazer a sua oferta. E nessa oferta aqui, já tem um campo para Birmingham. Isso mesmo, meu pastor? Tem um lugar para Birmingham para você fazer. Tem oferta, tem o dízimo, tem o que você precisar, faça com alegria, em nome de Jesus. Quando você estiver pronto, não venha sozinho, venha com a sua família. Venha aqui à frente, traga o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero abençoar você, Pai. Abençoa cada família, cada filho, Pai, que se mover em direção dessa palavra. Senhor, se alguém aqui, Pai, colocar no coração de fazer uma oferta específica para Birmingham ou para o Piauí, Pai, se alguém tem no coração o desejo de ofertar para o Japão, Pai, para Isesaki propriamente, Pai, para Madrid, Senhor, que também precisa das nossas ajudas mensalmente, Pai. Senhor, em o nome de Jesus, inclina a sua bondade. Eu abençoo cada um dos teus filhos, eu abençoo cada casa, cada lar, cada família. Senhor, em nome de Jesus, venha com a sua graça. Pai, faz, Pai, assim como o Senhor está fazendo nessa casa, faz também na vida, nas finanças, na saúde de cada um dos teus filhos. Senhor, nós passamos 21 dias orando pela madrugada, 21 dias clamando pelo Senhor. O Senhor ouviu, o Senhor fez milagres, o Senhor trouxe amigos do nosso pastor, que derramou bênção sobre nós de palavras. Senhor, muito obrigado. Senhor, que a fidelidade dos teus filhos alcance, ó Pai amado, os céus, e que o Senhor dos céus responda em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a sua bondade é eterna, em nome de Jesus.
bom dia, graça e paz, irmãos. Eu vim falar aqui rapidamente. Essa semana agora, quinta-feira, será o último top do Legendários. Tá cheio de notícia boa, pastor. Esse ano, o último top desse ano é verdade. Quem fala o último top, tem gente achando que não tem mais, né? O último desse ano, 2025. Será o maior top que a Europa já viu. Quase 350 homens na montanha. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. É um movimento que Deus realmente tem feito coisas lindas. E a outra notícia boa, não tão boa para os participantes, se atrasaram aí, tem 4 participantes que por algum motivo, razão médica, não vão poder participar. Então essas vagas estão abertas. Por eles não poderem participar e perder o time, tem 30% de desconto para a gente poder repor parte desse dinheiro para esses homens que não vão poder participar. Então se você quer estar nesse top, é quinta-feira agora, corre, me procura aqui que vai ter 30% de desconto para você estar com a gente. Será incrível o que Deus vai fazer. Vem com a gente. Aú! Tem legendário aí? Aê! Bom dia, igreja, paz. Cadê as mulheres aqui? Cadê as mulheres? Eu tenho um aviso muito especial para nós, para todas nós. Sábado que vem, pode colocar o banner do culto para mim, por favor. Sábado que vem nós vamos ter o nosso culto, Outubro Rosa. Nós vamos ter aqui uma convidada muito especial, que é da casa, a Diana Cole. E ela é uma psicóloga, e ela vai estar aqui ministrando sobre nós. Nós estamos no mês de outubro, né? Que é o mês da campanha Outubro Rosa, campanha da prevenção do câncer. Mas quem aqui já participou do culto de Outubro Rosa? Muitas não participaram, e eu te encorajo a estar aqui, porque é um culto bem diferente. Vai ter início às 5 da tarde, e nesse culto nós temos costume de fazer várias coisas para a mulher, né? Que diz respeito à saúde, né? Então nós vamos ter uma palestra sobre a saúde da mulher, e também nós vamos ter atividades aqui, nós vamos ter alguns testes de sangue, alguns testes para a gente poder ver como que está o nosso corpo. Então, assim, é um culto bem legal, um culto bem divertido, e nós vamos também trazer uma conscientização de que nós precisamos cuidar do nosso corpo como mulher. E então, assim, nós temos um checklist para você que vai estar conosco, que é para você vir com roupas confortáveis, tênis, trazer uma garrafinha de água e vir com muita disposição, porque nós vamos ter um tempo divertido e ao mesmo tempo um tempo de instrução para nós, né? Que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, amém? O ano passado eu lembro que Deus me deu uma palavra, né? Que nós precisamos cuidar do instrumento que o Senhor deu para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, se a gente não cuida, como que a gente vai fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Então, esse é o mês que nós separamos para trazer essas informações, esse cuidado para nós. Então, convide uma amiga, convide uma pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de encorajamento, talvez uma palavra que vai trazer uma direção para ela, né? E nós podemos estarmos juntas aqui para celebrar o nome de Jesus. Amém? Então, todas as mulheres estão convidadas para o nosso culto de semana que vem. E vai ser às 5, não esquece aí, mudou aí. Nós adiantamos 1 hora, porque é um culto mais extenso, e nós vamos ter várias atividades, então, por isso que vai começar às 5 horas, tá bom? Beijo para vocês. Para as mulheres aí, minha esposa perguntou, quem participou ano passado? Eu vi uns homens se redimiram, rapidinho voltou as mãos. Vamos ficar de pé, igreja? Antes da gente ir para casa, eu tenho apenas mais alguns avisos aqui para relembrar os irmãos. E também nós vamos orar pelos aniversariantes, né? Você que fez aniversário essa semana, fez ontem, hoje, vai fazer amanhã, vamos orar por vocês. Orar por um casal que se casou ontem no civil, né? Deus está fazendo, e Deus é maravilhoso. Bom, só avisar que o Holy Wings finalizou as vagas.
Você, papai e mamãe, que demorou, perdeu aí a oportunidade, né? Vai ser uma bênção aqui as ministrações para os nossos filhos, ok? O Halloween acontece dia 17 e 18 de outubro, né? E também eu queria avisar aqui desse evento que vai ser maravilhoso no meio da semana e você não pode ficar de fora. Noite de glória, ou serão noites de glória, na verdade. Dá para colocar o banner aí? No dia 23, 22 e 23. Olha aí, vai ser violento. O pastor falou que a Midian vai trazer o pandeiro. Então vai ser fogo e glória. Pastor Eliel vai ministrar sobre nós. Escute! Ele é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus. Esse casal, né? Esses homens de Deus, eles são da ADVEC, pastoreados pelo pastor Silas Malafaia. E por onde eles têm passado, o Senhor tem feito algo maravilhoso. Então você é o nosso convidado, ok? Dia 22 e 23, vai ser quarta e quinta-feira. Que dia que vai ser? Quarta e quinta. Então, irmãos, quarta-feira é dia de vir para a igreja. Quinta já tem o nosso culto normal, mas quarta-feira vai ser poderoso. E não vem sozinho, traga um convidado, porque vai ser uma noite cheia da glória de Deus. Tá bom? Nós queremos aqui orar pelo casal, né, que casou ontem. Vem pra cá, a Sofia, o Rafa. Vocês querem abençoar esse casalzinho novo? Eles casaram no civil e aí o casamento religioso vai acontecer nos próximos dias aí. Ontem a gente estava conversando lá em casa, eu e a minha esposa, né, e ela lembrava, né, amor, do vídeo, né, da Sophie, né? Ela falando que nessa data, né, isso no ano passado, nessa data, esse ano ela ia estar se casando. E ela nem conhecia o Rafael. Ô mulherada, se espelha aí na Sofia. Os vasos aí também. Declara, varão. Pastor, mas tá difícil. Tá nada, irmão. É que a gente não tá sabendo manejar bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim que a gente pede mal. Por isso que a gente não recebe, né? Aí a Sofia, né, africana, recebe um mineirinho, lá da minha terra, lá, quase do meu lado lá, né, e esse casal maravilhoso se casou ontem. Então a gente quer orar por eles também. Você que está fazendo aniversário, corre para cá, receber essa oração. Você que está precisando de um milagre na sua vida, de uma oração específica de cura, de alguma área da sua vida que necessita, ou você quer representar alguém, seu pai, seu irmão, nessa oração nós vamos orar também pela nossa ministra de adoração aqui, a Ju, esposa do Alexandre, tá bom? Ela tá gravidinha, né, e ela vai precisar correr para o médico, ou já foi, não sei, né, vamos orar por ela também. Olha aqui, mais um casal, nosso povo tá casando, gente, é maravilhoso. É isso aí, famílias fortes. Evangelista Yuri está de volta, saiu da toca, agora é só ele, a Malu e a Érica. Mas é bom demais, né? É bom demais. Bebê novo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Então corre para cá, os aniversariantes, tem mais alguém? Acho que não tem aniversariante, não. Ô, gente, corre para cá, ô Tati, vem para cá, olha lá. Ó o Wagner, corre para cá. Aê, olha os aniversariantes chegando aí, acanhado, mas chegaram. Olha aí, Tony! Amanhã. Vamos orar por esse povo maravilhoso? Ô, Juninho, vem pra cá também receber essa oração. Oração não dói não, é só bênção. Vocês querem orar por esse povo aqui, igreja? Então estenda suas mãos aqui pra frente. Se você tem bênção, tira a mão do bolso aí, estende pra cá e libera uma palavra sobre esse povo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Essa é a tua igreja, esse movimento tão maravilhoso. Aqui tem necessidades, mas aqui também tem gratidão, Senhor. Aqui tem casamentos que nasceram. Senhor, aqui tem mais um ano de vida, propósitos que se iniciam novamente. Senhor, eu quero te agradecer pelos teus filhos e filhas que servem tanto nessa casa, Senhor. Pai, que nesse aniversário o presente deles seja a tua presença de forma extraordinária. Sobre esses casais que se casaram, nós declaramos que eles não vão se separar. Eles serão exemplos para outros. O casamento deles será, Senhor, como um estandarte, como um farol que brilha e ilumina a cidade.
Senhor, obrigado. Obrigado por cada vida, cada aniversariante que colhe mais uma flor no jardim da existência. Declaramos sobre eles saúde, declaramos sobre eles paz, declaramos sobre eles prosperidade. Senhor, os nossos irmãos que estão necessitando agora de um milagre na saúde, estão precisando agora de uma intervenção que talvez um médico não pode dar, mas o médico dos médicos pode dar. Pai, nós declaramos saúde sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, se porventura houver alguém online agora que precisa dessa oração, eu declaro sobre ele, sobre ela, sobre esta casa, a tua bênção e a tua provisão. Espírito Santo de Deus, vem de encontro com cada uma dessas vidas aqui, na medida que só o Senhor pode dar. Ah, Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua igreja, porque o Senhor cumpre na vida de cada um, de acordo com aquilo que o Senhor tem propósito e preparou para eles. Por isso nós somos gratos em nome de Jesus. E alguém diz amém aí bem forte. Vamos cantar parabéns para esse povo abençoado que está aqui na frente. Dá para fazer um parabéns, hein, maestro? Canta aí, igreja. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva esse povo abençoado! Vamos pra casa abençoado? Fala pra esse irmão que tá do seu lado assim, fala, ô irmão. Fala pra ele, fala assim, oi irmão. Se for irmã, fala, oi irmã. Fala, deixa Deus te usar hoje. Deixa Deus te usar hoje. Né? A gente é amigo há tanto tempo aí. Fala assim, ó, o Lute já cantou a pedra aqui, ó, um churrasquinho, ainda tá quente. Ainda dá pra, né, fazer um sacrifício, uma carninha. Convida alguém, irmão. Convida alguém pra ir lá na tua casa. Convida alguém pra, né, ir num restaurante. Fala, ó, hoje eu vou te abençoar. Senti no meu coração. Vou te abençoar. Os maridos aí, ó, com as esposas, fala, senti no meu coração. Vou te levar na Poundland com 5 libras e volta com troco ainda. Brincadeira, 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 irmãos. Leva ela para almoçar hoje. Fala, hoje você não vai cozinhar não, minha filha. Deus hoje vai bradar na tua vida. Amém? Vamos para casa abençoados, então. Receba essa oração. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por mais um culto tão abençoado, casa cheia. Obrigado pela vida do pastor Paulo, que pregou uma palavra tão pontual, especial para a nossa vida. Obrigado pelo milagre que é a vida do nosso pastor. Tanto nos inspira, Senhor, a casa dele, sua família. Continua prosperando os caminhos dele, abençoando, dando palavra cada vez mais, revelando uma porção especial da tua palavra sobre a vida dele todas as manhãs, todos os dias, Espírito Santo. Sobre cada um que passou por essa casa servindo, desde a entrada lá no car park até o fundo dessa igreja, servindo talvez na cozinha, servindo as nossas crianças, os nossos filhos. Pai, muito obrigado pela igreja do Senhor Jesus, que o Senhor levantou aqui na Inglaterra e da Inglaterra para as nações do mundo, Pai, que tanto tem abençoado, aonde houver uma catedral, agora mesmo. Senhor, também colocamos nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão lá no Face a Face. Espírito Santo, completa a obra hoje, que esse domingo seja um domingo memorável na vida deles. Dá saúde aos nossos pastores, ao nosso pastor, à nossa pastora, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Catedral Internacional tem crescido e, como sempre diz o nosso pastor Paulo, está em franco crescimento para a glória e louvor do teu nome, Pai. Continua prosperando a vida de cada um aqui que tem ofertado, dizimado, os fiéis da tua casa. Aos fiéis, tudo. Ah, Deus, aos fiéis, tudo. Honra a fidelidade do teu povo aqui, Pai, e que eles possam ver a tua mão, a tua provisão e o teu amor, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do nosso amigo, aquele que vai na frente, aquele que consola,
aquele que dá vitória, aquele que nos preenche, o doce, o amado, o amigo Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. E se você recebe, diz amém bem forte aí. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Dá um abraço aí em pelo menos 5 pessoas e declare para ele uma semana abençoada, em nome de Jesus. Seu amor e a